Salve futuros masters, beleza? Vez Dimitruc aqui na área e eu tô passando aqui para fazer um teasing, para dar uma provocada em vocês, para aumentar a expectativa em relação à formação em PNL. E vocês podem colocar uma expectativa realmente lá em cima, porque eu não tenho a menor dúvida de que vocês não apenas vão atingir essas expectativas, como vão superar. Tá chegando o momento do nosso awakening, o começo da nossa jornada aqui na Calanet pela formação em PNL sistêmica para que nós nos tornemos masters. E eu quero aqui contar algumas coisinhas para vocês antes da gente chegar realmente no início. Coisinhas que vão agregar valor, mas que ao mesmo tempo não vão revelar muita coisa de como é que vai ser o nosso caminho. E para começar, que tal a gente entender esse palavrão aí chamado programação neurolinguística? Programação neurolinguística. Por que a gente usa esse nome? Eu já conversei com muita gente, faz 20 anos que eu estou nessa jornada da PNL, eu conheci a PNL em 2001, aí fui fazer meu primeiro curso em 2002, então já tenho aí 20 anos de jornada na PNL, e eu já conversei com muita gente sobre PNL, até mesmo porque é um assunto que eu adoro, e não é a todo momento que eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, embora hoje seja mais fácil, tá? Hoje eu ainda falo programação neurolinguística, já ouvi falar. Agora, 20 anos atrás, falava programação neurolinguística, o pessoal falava, o que é isso? Então, eu até prefiro, já comentei até no vídeo de apresentação, eu prefiro falar PNL e acho muito mais amigável e tenho a proposta de trazer a informação, o conhecimento de uma forma bem simples, bem acessível. Agora, essa expressão, porque eu já conversei com pessoas, e não foi uma, nem duas, nem três, eu já conversei com uma porção de gente que fala assim, eu não gosto de pensar na ideia de que eu sou programado, por isso que eu não gosto dessa palavra programação neurolinguística. A pessoa às vezes já faz até assim com o corpo, já tem até um afastamento. E tudo bem, porque realmente eu não tenho a pretensão de acreditar que todo mundo vai gostar de PNL, porque as pessoas são diferentes e o importante é que cada um encontre o seu próprio caminho na vida, as próprias ferramentas que fazem sentido para cada um. Para mim, PNL é algo que fez muito sentido na minha vida, faz muito sentido e até hoje, mesmo depois de 20 anos, é o modelo que eu mais gosto, que me leva ao autoconhecimento, que me ajuda a resolver questões, feridas, coisas mal resolvidas do meu passado, que me ajuda a programar o meu futuro e que me ajuda a lidar com o meu aqui e agora. Enfim, eu uso PNL para absolutamente tudo que eu faço hoje na minha vida. Já é para mim assim uma segunda pele, não consigo pensar assim, amanhã eu vou pensar sem usar a PNL. Não, já tá na minha estrutura de identidade a PNL e continua sendo muito legal e por incrível que pareça, eu continuo aprendendo cada vez mais sobre PNL. E essa expressão, programação, por que a gente usa ela? Poderíamos falar uma outra palavra. Eu poderia falar, por exemplo, aprendizado. Se você pensar em aprendizado, fica mais fácil de você entender por que a gente fala em programação e por que é neurolinguística, ok? Para entender essa expressão, a gente precisa entender como é que a gente faz para aprender. Eu vou dar alguns exemplos. Eu digito, nossa, eu comecei a trabalhar com computador, eu tinha 16 anos de idade. Eu cheguei a fazer curso de datilografia, tá? Até tenho esse certificado ainda, não sei onde, mas eu tenho esse certificado. Eu cheguei a fazer curso de datilografia na máquina de escrever e eu tenho uma velocidade bem boa para digitar. E de repente, até olhando agora aqui no meu teclado, eu posso até ver que os dois teclados que eu tenho, inclusive, tem teclas que estão até gastas, não dá nem para ver qual é a letrinha daquela tecla, mas isso não me atrapalha em nada porque eu digito ali e nem olho para as teclas. Como eu faço isso há muito tempo, além do curso de datilografia, trabalho com computadores desde os 16 anos de idade, então eu nem olho para as teclas quando eu estou digitando. Aí de repente você me pergunta assim, onde é que está tal tecla no teclado, sei lá, a tecla H. Aí eu preciso pensar, e uma coisa interessante que eu já notei, onde é que está a tecla H? Eu não sei, mas quando eu estou digitando eu uso a tecla H. Então para eu lembrar em que posição está a tecla H, eu tenho que fazer aquele movimento com as mãos como se eu estivesse digitando, o H está aqui.
Aqui onde? Tu não está vendo? Aqui, ó, mais ou menos no meio do teclado. Eu não sei, não faço a menor ideia. Mas digamos assim, minhas mãos sabem exatamente onde está a tecla H, assim como todas as outras teclas do teclado, que quando eu estou digitando, nem olho para elas. Agora, de repente, eu troco de teclado, e aí ele pode ter um layout um pouco diferente, aí eu tenho que olhar onde é que está a barra, onde é que está a contrabarra, né? O AS, DFG não, continua a mesma coisa, mas outras teclas podem mudar de posição. Mas também assim é com carro. Eu também comecei a dirigir com 19 anos de idade, de repente eu estou dirigindo, fechou o semáforo, automaticamente eu já disparo os processos de aprendizagem para poder reduzir a velocidade do carro. E isso acontece sem eu nem precisar pensar em como é que eu vou fazer para poder diminuir a velocidade do carro, ou para digitar no teclado, ou para fazer várias outras coisas que eu faço, que já chegaram naquela situação de estar no quê? No meu piloto automático, ou seja, aquele aprendizado já está incorporado ao meu corpo. Esse é um exemplo que você também tem na tua vida, por exemplo, em relação a falar, em relação a andar, em relação a escrever, comportamentos que você faz há tanto tempo que você nem mais precisa colocar sua atenção para fazer. Se você dirige há muito tempo, você tem essa experiência. Agora, quando você estava aprendendo a dirigir, aí era um desafio. Aí você, aprender a dirigir é uma coisa muito estressante. Quando eu estava aprendendo a dirigir, eu pensava, eu dirigia meia hora, voltava para casa cansado, exausto. Falava, nossa, como é que as pessoas podem achar gostoso dirigir? Porque era uma coisa muito tensa, muito estressante. Agora hoje não. Hoje, por outro lado, às vezes eu até pego meu carro para dar uma volta. Falo, à noite, estou pensando muito, quero dar uma relaxada. Pego meu carro e fico dirigindo para relaxar, fico ouvindo uma musiquinha e tal. Porque daí aquele aprendizado chegou num estado de excelência. E eu não preciso mais ficar conscientemente pensando naquilo. Ou seja, eu poderia dizer que aquela programação neurolinguística que permite que eu dirija o meu carro é um programa que está bem instalado. Então, se a gente entende o que é um aprendizado, a gente entende o que é programação neurolinguística. E por que é neurolinguística? E aqui neurolinguística é especificamente para seres humanos. Porque, por exemplo, minha gatinha aqui, a Linda Carter, tá? Ela tem também os aprendizados dela. Ela também, como todo bicho, todo animal, tem, por exemplo, a questão da motivação para se afastar da dor e para se aproximar do prazer. Só que ela, embora ela até converse comigo, né? Agora ela não vai falar, só porque eu estou gravando vídeo, não vai falar comigo. Embora ela até converse comigo, eu falo, ela fala, né? Ela conversa comigo sim. Só que não existe aqui uma ferramenta linguística que permita que a gente troque informação, eu troque informação com ela, da mesma forma que eu faria, por exemplo, com outro ser humano. Nós temos a ferramenta linguística. Dessa forma, se eu falo, por exemplo, a palavra cachorro, né? Olha o cachorro. Isso não diz nada para ela. Mas quando eu falo a palavra cachorro, você na tua mente acessa a imagem de um cachorro, porque você tem o aprendizado de como é um cachorro, o que é um cachorro. Agora, qual é o cachorro no qual você pensou? Qual é a cor desse cachorro? É branco? É preto? É caramelo? É grande? É pequeno? É de raça? É vira-lata? Aí eu não faço a menor ideia, porque eu simplesmente falei a palavra cachorro. Pode ser fêmea, pode ser macho. Enfim, tem uma infinidade de cachorros diferentes por aí. Agora, você tem esse aprendizado do que é um cachorro. Então, quando eu uso a palavra cachorro, você não precisa falar o que é um cachorro, não sei o que. Não, você já sabe. Agora, talvez você não se lembre da primeira vez que você viu um cachorro ou um gato. E talvez você tivesse, digamos assim, com a mamãe ou com o papai, e você viu o bicho lá e falou, mamãe, papai, o que é aquilo? Ou talvez você nem tivesse as palavras ainda para falar, Talvez você fosse muito pequenininho. E aí mamãe e papai falaram, o que é? É o au-au, é o au-au. Claro, para criança muito pequenininha, é mais fácil falar que é o au-au, já que o cachorro faz esse som. Então a gente faz essa ligação, cachorro, au-au. Assim a gente começa o nosso aprendizado no mundo. Isso é tão interessante que, por exemplo, o cavalo é um animal que não existia nas Américas, né? E aí, uma história que eu vi certa vez, não vou me comprometer a pesquisar essa história, mas certa vez eu fiquei sabendo de uma história
que os indígenas americanos, quando viram um cavalo pela primeira vez, que foi trazido de fora também, né, isso lá nos Estados Unidos, eles usaram uma palavra na língua deles que significava cachorro gigante. E é tão interessante porque quando você observa a criança e a criança já viu um cachorro, quando ela vê um cavalo pela primeira vez, é muito provável que essa criança fale au, au, au grande, au, au gigante. Eu já vi criança falar isso, au, au gigante. Aí a mamãe e o papai vão lá e falam, não, esse não é au, au, esse é um cavalo. Aí explica para a criança que aquele é um bicho diferente do cachorro. E a criança aprende, porque a gente vai aprendendo. E assim a gente vai aprendendo, por comparação e generalização. Então, quando eu vou aprender algo novo, eu preciso, de repente, comparar com algo que eu já tinha no meu modelo de aprendizagem, no meu modelo de mundo, ou como a gente vai falar na PNL, no meu mapa de mundo. Aí eu comparo e vou adaptando aquilo. Portanto, você sempre vai construindo o teu conhecimento em cima de outros conhecimentos. Você sempre vai construindo o teu aprendizado em cima de outros aprendizados. Você vai criar novos programas a partir dos programas antigos. Aí a gente começa a entender a palavra programação. Porque se eu tivesse aqui como jogar uma bolinha para você, jogava a bolinha para você e você ia perceber que você imediatamente levanta a mão e segura a bolinha. Por que você faz isso? Porque quando você era criança, você brincava com outras crianças de jogar coisas umas às outras. E dessa forma você aprendeu o comportamento de se proteger ali, segurando aquele objeto que está vindo na tua direção. Agora, se eu pegar um bebê recém-nascido e jogar uma bolinha em cima dele, tadinho, né? Não vou fazer isso porque a bolinha vai dar na cara dele, ele não vai conseguir se defender porque ainda não teve aquele aprendizado. Agora, quando eu jogo a bolinha para você, tu vai e pega. Por quê? Porque esse aprendizado, esse comportamento, ou seja, esse programa está lá, está instalado, está em estado de excelência e quando você precisa utilizá-lo, ele simplesmente surge na tua mente. E você nem pensa, você simplesmente pega a bolinha. Então não é nem aqui que ele surge na tua mente, ele surge no teu corpo. A gente também vai aprender que corpo e mente são a mesma coisa, são um sistema, ok? Um complementa o outro. Então, uma alteração na mente faz uma alteração também no corpo. E a questão da neurolinguística é porque nós aprendemos utilizando o nosso corpo. Existe aquilo que é chamado de memória sinestésica. Quem praticou ou pratica artes marciais sabe muito bem sobre isso. Se você assistiu ou está assistindo, por exemplo, Cobra Kai ou Karate Kid, então tem aquela história, por exemplo, do seu Miyagi, né? Fala pro Daniel San, né? Aqui, ó, fica pulindo o carro, e ele fica fazendo aquele movimento centenas de vezes. Depois, quando ele chega e ataca, ele se defende. Então, aqui está a programação neurolinguística, a programação que foi feita pelo corpo, aquele aprendizado, aquele programa que está lá dentro, que está em estado de excelência, e quando a gente precisa que aquele comportamento se manifeste, ele aparece. Legal, né? Você vai aprender sobre isso. E você também vai aprender como mudar os seus programas. Por quê? Alguns programas limitam a vida da gente. Então, digamos que uma pessoa tenha, por exemplo, aprendido na vida dela a ter medo de gato. E tem muita gente que tem medo de gato. Tem gente que tem fobia de gato. E o gato... Oh! Pois é. Será que esse bicho é uma ameaça pra gente? Provavelmente não. Agora, percebe? Como é que uma pessoa pode aprender a ter medo de gato? Ou medo de barata, por exemplo? Ou medo de altura? Tem esse aprendizado lá na história dela. Então vamos supor, né, o gato aqui, o gatinho pequenininho, né, mas pensa, se eu fosse um bebê recém-nascido, esse gato, cara, para um bebê recém-nascido, o gato é um leão, né? Então, será que como bebê a pessoa não ficou exposta a um gato? Será que o gato não estranhou, não rosnou, alguma coisa assim? E de repente ficou instalado aquele aprendizado, ou seja, aquele programa. Aí a pessoa está adulta, ela é muito maior que o gato não oferece ameaça nenhuma, mas quando a pessoa vê o gato, aquele programa entra em ação. Por quê? Porque é uma programação. Aí tu fala, dá para mudar isso? Dá para mudar isso. É só você saber como você faz. Como é que a gente faz? Bom, eu faço com PNL. Eu conheço outras técnicas também, mas PNL nesse sentido, nesse tipo de mudança eu considero insuperável. E ao longo do Master, você também vai aprender
a fazer essas mudanças. E assim é com tudo. Sim, você pode reprogramar os seus aprendizados. E isso vale para os comportamentos que você tem e também vale para estratégias mentais. Estratégias como, por exemplo, estratégia para lidar com o dinheiro. Estratégia para eu poder chegar e falar em público. Ou até mesmo para eu dirigir meu carro, para eu fazer o que eu quiser. Porque o que quer que eu vá fazer na minha vida, de alguma forma, eu vou usar as minhas programações neurolinguísticas. Bom, tá bom, né? Por hoje, como provocação, como teaser, né? Então, já começa aí a fazer uma listinha dos programas que você tem em você, dos comportamentos, dos aprendizados que você tem, que você já percebeu que não, peraí, isso aqui agora não faz sentido na minha vida, tá me limitando e eu quero aprender a mudar isso, porque você vai aprender a mudar isso. Muito obrigado. A gente se vê lá no Awakening.